Olá, bom dia, eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Vamos juntos aqui durante 15 minutos por dia ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar lendo pelo capítulo 31 do livro de Números. É isso aí, esse é o nosso episódio de número 43. Vamos juntos então nessa jornada? Bora? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas, depois disso você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os midianitas para fazerem vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. E assim dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. 5 reis dos midianitas também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo de todos os prisioneiros, tanto de pessoas quanto de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial, na campina de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham do campo de batalha. E Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas essas mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram o que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. No caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas do sexo masculino, matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem deitando-se com ele, mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia, e no 10º dia purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e de todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei do Senhor, que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode se suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo para que fiquem puros, e ainda terá que ser purificado com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Também lavem as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. E o Senhor disse a Moisés: façam a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saírem à guerra e outra para toda a congregação dos filhos dos exércitos que saíram à guerra. Cobre um tributo para o Senhor de cada 500 cabeças, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomem esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote de Eleazar como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50 tome tanto um dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e entregue isso aos levitas que têm o seu cargo a serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, e o total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homens algum, deitando-se com ele.
E a metade, e a parte de cabe as que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés, da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra. A metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, e em bois 36.000, em jumentos 30.500, e as pessoas 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas, que tinham em seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000, capitães sobre 100, foram falar com Moisés e disseram: esses seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. E por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. E assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo que todos os objetos finamente trabalhados, todo o ouro, a oferta dos capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam ouro dos capitães de 1.000 e capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Agora Números capítulo 32. Aproveita e já deixa um like aqui, vai. Deixa um like agora. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, e os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação, disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon. A terra dos que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse dessa terra seja dada a estes seus servos, e não os faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra, enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês, quando os enviei de Cades Barnea para ver essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol, e vendo a terra desanimaram, e os filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não entrarão à terra, porque prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantarem em lugar dos seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel? Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína desse povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhes disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e a cidade para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que tenhamos levado ao seu lugar. Porém as nossas crianças ficaram nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante,
porque já temos a nossa herança desse lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armados passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que se esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometem. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderão: o que o Senhor disse a este povo, seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse da nossa herança desse lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés e os filhos de José, e o reino de Seom, rei dos amorreus, o rei de Og, o rei de Bazã, e também as terras e as cidades dos seus distritos, as cidades em toda a extensão do seu país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer. Atarote, Sofã, Jazer e Jogibeá, Bet-Nimra e Bet-Aram, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibna, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram para Gileade, e trouxeram e expulsaram os amorreus que estavam lá. Tomaram e expulsaram os amorreus que estavam lá. Portanto, Moisés deu a Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou na terra. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba foi e conquistou Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Amém? Agora, Números 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo o seu exército, sob a ordem de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares que saíram caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo os lugares que saíram. Eles partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Então, estes sepultaram todos os primogênitos a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Eluz. Partiram de Eluz e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritna. Partiram de Ritna e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam em Monte Sefer. Partiram de Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Mequelote.
partiram de Mequelote e acamparam em Taate, partiram de Taate e acamparam em Terá, partiram de Terá e acamparam em Mítica, partiram de Mítica e acamparam em Asmona, partiram de Asmona e acamparam em Moserote, partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã, partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Agidgade, partiram de Or-Agidgade e acamparam em Jotibatá, partiram de Jotibatá e acamparam em Abirona, partiram de Abirona e acamparam em Ezion-Geber, partiram de Ezion-Geber e acamparam em deserto de Zin, que é Cádiz, partiram de Cádiz e acamparam em Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu no Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois da saída dos filhos de Israel na terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona, partiram de Zalmona e acamparam em Punom, partiram de Punom e acamparam em Obote, partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe, partiram de Ijé-Abarim e acamparam em Dibongade, partiram de Dibongade e acamparam em Almon-Diblataim, partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei essa terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior, e a tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos dos seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar, e farei com vocês o que pensei fazer com eles. Amém? Até aqui, paramos por aqui. Deus abençoe sua vida. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Cumpra conosco a jornada Gênesis ao Apocalipse. Deus abençoe ricamente.